E agora, esta manhã, nós vamos tentar nos aproximar da palavra de Deus novamente. Agora, eu gostaria de fazer essa afirmação de modo que fique bem claro que eu não venho simplesmente a qualquer reunião apenas para ser visto. Eu não vou ali apenas para dizer, bem, eu desejo talvez orar ao Senhor para me dar uma mensagem que simplesmente faça as pessoas sentirem-se verdadeiramente bem e gritarem. Nós tivemos muito disso, porém, nós damos valor a isso. Isso está bem, veja, isso é maravilhoso, está vendo? Porém, o que eu desejo saber é, Senhor, dirige os meus pensamentos a algo que seja de ajuda para as pessoas, que as coloque mais perto de Deus, que fará algo por elas, que não tanto como edificá-las espiritualmente, porém edificá-las no conhecimento e administração de Deus, de modo que saibam como resistir quando o inimigo vier. Eu estava falando com uma irmã que tem estado aqui visitando esta semana, a irmã Palmer. Ela disse, queria saber como que eu consegui viver nesta região. Você pode simplesmente vir aqui, sair. Toda vez que entro no vale, eu fico enfermo logo que chego. É bem insalubre mesmo aqui no vale, nós sabemos disso. Porém, Deus tem muitos filhos aqui. E desse modo, num desses dias, eu estou buscando o Senhor agora para encontrar uma mensagem diretamente de Deus, está vendo? E pela ajuda de Deus, eu tenho justamente o propósito de ficar firme até que Ele venha. Isso é, até que Ele faça alguma declaração para mim. Pois eu sinto que deveria haver algo que está se preparando para acontecer por aqui. E eu quero saber o que é. E quero saber diretamente de Deus, de modo que eu possa dizer que é assim diz o Senhor. Está vendo? E então as pessoas então saberão que não sou eu. Deste modo, eu desejo tentar fazê-lo de modo que, ou receber a mensagem dele primeiro, porque se ele coloca suas palavras em uma pessoa, bem, então não é mais a pessoa, é ele. Então, se o homem está dizendo em si mesmo, então de qualquer maneira não valerá para nada. Porém, se ele a palavra do Senhor está no homem, acontecerá, e então será precisamente correto. Foi nisso que nós fomos comissionados na Bíblia, por volta do capítulo 20 de Deuteronômio. Eu creio que dizia, cuidai, e se alguém falar em nome do Senhor e não suceder, então não dá atenção a essa pessoa. Está vendo? Porém, se falarem e suceder, então é melhor ouvir, está vendo? Porque vem de Deus. É assim que Deus tem. Ele tem seu programa padrão colocado aqui na Bíblia. Nós sabemos como ler isso. Porém, há certas coisas que para a igreja e para o tempo, coisas que ele não escreveu aqui na Bíblia, deste modo ele coloca sua voz dentro de uma pessoa e eles a falam. Deste modo, então, o modo de julgar essa pessoa é descobrir se acontece da maneira que eles dizem. Então, se acontece, logo continua acontecendo dessa maneira, bem, então nós sabemos que vem do Senhor. Logo nós temos confiança, então, para nos prepararmos para as coisas que estão vindo. Eu desejo ler 2 ou 3 lugares nas Escrituras esta manhã, e desejo ler primeiro no livro de Êxodo, e creio por volta do capítulo 4 do Êxodo, para começar. E agora, acho que vou anunciar, enquanto nós estamos nos apontando para ler estas Escrituras, eu talvez anuncie o que desejo falar a vocês, o que o Senhor colocou em meu coração para falar nesta manhã. Eu não sei o que Ele fará com isso para as pessoas, talvez dirigido a uma pessoa, talvez alguém nas regiões que recebem fitas, em algum outro lugar. Porém, eu desejo anunciar esta manhã. Eu penso que no último domingo de manhã eu preguei sobre uma verdadeira testemunha. E esse domingo de manhã, o Senhor permitindo, eu desejo pregar sobre um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. O irmão Palmer estava me dizendo ontem à noite que no último domingo de manhã eu falei sobre o tema, ou disse que eu ia falar neste domingo sobre as 4 junções da igreja. E quando eu entrei ontem à noite, eu normalmente anoto o que... Eu não sei se vocês têm que fazer isso ou não, porém, eu tenho tantas coisas, tento lembrar-me. Eu tenho algo que eu tenho que anotar em um pedaço de papel, está
está vendo? E eu fui olhar nisto, e o que eu estava querendo dizer com isso não era exatamente as 4 junções. Eu disse isto dessa maneira verdadeiramente. Porém, o que eu queria dizer era as 4 formas do governo da igreja. E para fazer isso, eu tenho que juntar bastante fatos históricos. E talvez na próxima vez eu terei isso. Porém, isso necessita um pouquinho mais de tempo do que o tempo que eu tive estudando para obter isso. Porque tem de se ir e tomar datas e assim por diante. Porque tudo que vocês todos entendem que é em todo lugar, ora, nós desejamos estar positivamente seguros dessas coisas antes que nós digamos. Elas têm de estar corretas, porque nós estamos parados aqui, ocupando o maior ofício que é ocupado no mundo, um ministro, e o mais verdadeiro e correto. Exato. Nós devemos ser dessa maneira. Nós devemos depender de Deus para ocupá-lo. Agora, no livro de Êxodo, capítulo 4, então respondeu Moisés e disse: Eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: e é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e veio em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. Tirando-a, eis que a sua mão estava lepra, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio. E eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Nota-se os 2 sinais, e cada sinal tinha uma voz. Deixe-me ler o versículo 8 novamente. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. And it shall come to pass, if they will not believe also these 2 signs, neither hearken unto thy voice. Se acontecer que ainda não creiam a esses 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás as águas do rio e as derramarás em terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. And now, in St. John, the 1st chapter, and the 6th verse, e agora em São João capítulo 1 e versículo 6, nós leremos estes versículos, ou este versículo. São João capítulo 1 e versículo 6. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E em Ezequiel 24, eu desejaria colocar esta escritura dentro, atando isto desde o Antigo Testamento até os profetas, até o Novo Testamento, de modo que você entenda que é de ponta a ponta deste Êxodo, do princípio ao fim. Thus Ezekiel is unto you a sign, according to all that he hath. Assim você virá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez, fareis. E quando isto suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Agora vamos inclinar as nossas cabeças apenas um momento, enquanto reverentemente nos aproximamos dele, agora, na maneira de oração. Father God, we come in the name of Deus Pai, nós vimos no nome do Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, Jesus Cristo, o justo.
Nós vimos sabendo que Ele nos ouvirá, porque nós não vimos como alguém que tem acabado de entrar no edifício, porém vimos confiantemente, com fé, crendo que o que Ele tem prometido, isso Ele fará. So we ask today, Lord, that Thou would take each one of us that's present. Logo nós pedimos hoje, Senhor, que Tu tomes a cada um de nós que está presente, desde o púlpito até a parte de trás do edifício, através de todas as áreas, e abre cada coração e circuncida nossa audição, para que a palavra do Deus vivo possa vir desde o céu esta manhã e derramar em nossos corações, para que nós possamos crer enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor que se nos leu para os nossos ouvidos esta manhã. E nós te agradecemos por Tua palavra. Tua palavra é a verdade. E agora, à medida que nós vemos as horas más se aproximando, toda a ira de Deus firmada no céu, e é quase a qualquer hora que poderia haver algo que acontecesse a esta nação que tem te abandonado. E haveria uma grande explosão que tiraria a nação completamente do mapa do mundo, com prenúncios atrás disso de um país ímpio que está ansioso para fazer isso. E sabendo que ao invés de se aproximarem de Deus, eles parecem se afastar para mais longe. Sabendo que o livro de Apocalipse, de ponta a ponta através das Escrituras, este dia foi previsto. Então deixa-nos tomar a advertência, Senhor, e não ser indolentes e estar deitados sonolentos como estávamos. Que possamos nos levantar e nos sacudir. Que possamos ter entendimento hoje como nós nunca tivemos antes. Que nossos corações possam estar tanto em fogo depois deste dia, que haja um fogo ateado em nossas almas, que vasculhe este país, Senhor, e um testemunho vivo onde quer que estivermos. Abençoa os enfermos e os aflitos, aqueles que estão necessitados, tanto em nosso meio como fora de nosso meio, Teu povo em todo lugar. Abençoa a Tua palavra, Senhor. Sanctify Thy servant and Thy servants is listening, that together we might be. Santifica Teu servo e Teus servos que estão ouvindo, para que juntos possamos ser conduzidos a nos darmos mais conta de Sua aparição do que em qualquer ocasião antes na vida. Não somente eu oro por estes que estão presentes, porém, por aqueles que ouvirão a fita ao redor do mundo, para que eles possam ser trazidos para dentro da Igreja do Deus vivo. Pois nós compreendemos que há somente uma maneira que podemos nos tornar membros desta Igreja, e é através do nascimento do Espírito. Então nós somos batizados por um Espírito dentro de um corpo. Eu oro, Deus, por cada um deles ao redor do mundo, que Tu recebas a glória para Ti mesmo. E que nós possamos, deste modo, preparar nossas almas, para que com um clamor ao redor do mundo, nós possamos gritar: ora vem, Senhor Jesus. Nós rogamos isto no nome de Jesus Cristo. Amém.